Imagina você não conseguir passar no vestibular e ainda ser enganado, e por causa disso, você ainda não consegue nenhum emprego e tem de viver sendo humilhado. Isso aconteceu com Han Li, que não conseguiu nada depois de se formar, mas pediu aos céus para que deixasse ele voltar no tempo. E bom, diga-se de passagem que ele conseguiu voltar sim no tempo, mas será que ele vai conseguir fazer tudo diferente dessa vez? E é claro que se vocês não forem inscritos, cara, já é mais do que bem-vindo para se inscrever e ativar o sininho. E se gostarem, mete aquela bala no like. E me segue lá no Insta. Um rapaz olhou o currículo do Sr. Han Li e comentou que devido às suas qualificações e experiência não seria possível contratá-lo para o cargo. O empregador mencionou que, sendo um amigo de longa data do Sr. Du, avisaria quando surgisse uma vaga adequada. O rapaz se preparou para ir embora, pois ele ainda tinha compromisso, e se despediu da moça ao lado, pedindo desculpas pelo ocorrido. O personagem principal começou a se retirar e ouviu o rapaz mencionar que ele e o Sr. Du haviam estudado juntos na escola e depois na universidade, e que a ex-namorada do Sr. Han havia roubado todo o seu dinheiro. O estranho não compreendia como Han poderia pedir ao Sr. Du ajuda com o emprego. Um homem de óculos se virou para eles e saiu, aparentemente triste. O prota pensou que tinha perdido a última chance de conseguir um emprego decente, acreditando que o seu melhor amigo o havia abandonado e se sentindo fracassado. Han Li foi até a estação de metrô e, passando pelas catracas, culpou-se pelo que aconteceu, sem saber sequer para onde ir. Então parou e ficou esperando o trem, perdido em suas memórias sobre a conversa com o empregador. O trem começou a chegar rápido na estação e o protagonista teve o impulso de acabar com tudo. Nesse momento, a sala escureceu por completo e ele ficou até que confuso, pensando que as luzes da estação tinham se apagado, o que o surpreendeu bastante. Ao olhar ao redor, percebeu que não havia mais ninguém, então o sino soou bem alto. Ficou surpreso ao ver um cubo azul em sua frente, emitindo um raio e uma voz misteriosa, anunciando que o sistema estava pronto para ser usado e que o pacote de iniciante estava disponível. Com os valores acumulados, Han poderia realizar qualquer desejo. Ele foi instruído a fazer um pedido. Parado, com as mãos juntas, ele pensou que se aquilo fosse real, pelo menos deveria tentar, para que não houvesse objeções futuramente. Ele expressou o desejo de voltar no tempo para tentar ser bem sucedido, e após esse comentário, o prota sentiu-se como se estivesse caindo em um abismo. Han, em pânico, cobriu o rosto com as mãos e fechou seus olhos. Enquanto isso, ele ouviu o som de um trem passando pelos trilhos e era uma noite qualquer. De repente, viu um trem diante de si, viajando ao longe. Ele decidiu entrar naquele trem e, ao observar o seu reflexo no vidro, percebeu que ainda era jovem, como no passado. Olhou para si mesmo com surpresa e tocou o rosto, percebendo que realmente havia rejuvenescido. Então virou a cabeça e ficou completamente sem palavras, pois viu algo extraordinário. Pensou até ter viajado no tempo, e uma linda garota loira, muito bonita, se sentou à sua frente, olhando pensativa pela janela. Han Li observou meio envergonhado, achando impossível estar ao lado de Zhang Yanfei, a garota mais linda do colégio, e perguntou se ela queria dizer alguma coisa. Um pouco confuso, o personagem principal apenas perguntou de onde é que o trem estava passando. Ele não conseguia entender por que a garota mais desejada de toda a escola estava ali, bem na sua frente. Então ficou surpreso ao perceber que havia voltado para o ano de 2013. Logo após isso, o prota iniciou uma conversa com a garota, perguntando se ela o reconhecia. Yanfei olhou e sorriu para o personagem principal, dizendo que eles haviam estudado na mesma escola secundária, e o prota se levantou perguntando se já havia chegado à sua estação. A garota loira afirmou que sim, após o que o rapaz percebeu que tinha tomado o trem errado. A garota não compreendia sobre o que ele falava, então ele questionou se aquele trem não se dirigia para Hanzin. O personagem principal se sentou novamente em seu assento, ajustando os óculos e sorrindo, querendo expressar que gostava daquela garota. A garota loira pegou o telefone, sentindo-se muito estranha e assustada com as palavras do personagem principal. O rapaz bateu com a mão na cadeira e disse que o encontro deles estava bem destinado, e Yanfei gritou para que ele não se aproximasse, culpando por Shao. O jovem se aproximou deles, visivelmente irritado com o prota, e Shao o advertiu para se manter distante da garota, dizendo que eram apenas lembranças do passado. Han ficou surpreso ao perceber que um dia foi aquela pessoa que sempre comia macarrão instantâneo, o famoso miojão. Shao questionou sobre o que ele falava e o prota olhou para o cara, pensando que ele era o mesmo de antes. No passado ele teria confrontado Shao, mas agora jamais faria isso. Enquanto o jovem colocava água quente no macarrão, um sino soou e uma voz misteriosa anunciou que a função de desejos estava desativada. Subitamente uma mesa surgiu à sua frente e uma voz desconhecida declarou que o sistema de consumo agora estava ativo. Han Li não compreendeu imediatamente, mas logo percebeu que aquelas eram as regras do jogo. Observando mais de perto, percebeu que aos 18 anos não passava de um jovem medíocre, e apenas olhar para si mesmo lhe causava desconforto. Um aviso apareceu indicando que o prota poderia ganhar experiência e melhorar as suas habilidades e características através do consumo. Ele precisava ganhar dinheiro e aumentar o seu consumo. Se conseguisse levar tudo ao 5º nível, estaria no topo do mundo. Anteriormente o rapaz era apenas mais um, mas agora desejava superar todos no planeta e se transformar em alguém completamente novo. Seus pensamentos foram interrompidos por um estranho que
que se aproximou perguntando se ele ainda não havia terminado. O protagonista deixou o local, refletindo que gastar dinheiro não era um problema, mas que precisava primeiro ter um dinheiro para poder gastar. Ele começou a planejar como conseguiria seu primeiro grande lucro, e Han se dirigiu ao seu assento quando ouviu Shao oferecendo um presente à garota no vagão de refeições que ela recusou. O rapaz explicou que a sua tia o repreenderia por isso, já que ele come aquelas coisas, e Yanfei protestou, dizendo que não queria ser cuidado daquela forma. Shao permaneceu calado, enquanto o personagem principal já colocava os copinudos na mesa. O jovem de cabelo azul sorriu, fazendo Shao corar um pouco ao olhar para a garota. Nisso, o rapaz de cabelo castanho ficou irritado e questionou por que o personagem principal estava dando risada. Eles amavam Yanfei desde criança e se sentiam responsáveis por cuidar dela. Yanfei, por sua vez, afirmou que queria comer o que bem entendesse, sem que ninguém ficasse lhe dizendo o contrário. A garota loira foi até o vagão de refeições comprar lanches, enquanto Shao tentava apaziguar as coisas, pedindo que ela não ficasse brava enquanto Han Li comia o seu macarrão instantâneo. Yanfei se aproximou do prota e lamentou que já estava tarde e quase tudo tinha acabado. Han Li então sugeriu um chips bolado ali, e a garota encantada perguntou o preço, ao que o cara respondeu que custavam 2 yuans e meio. A garota, um pouco constrangida, disse que não tinha tão pouco dinheiro, mas que tentaria encontrar 3 yuans. Han achou o valor alto demais e sugeriu dividir uma laranja para ficar em kits, e Yanfei sorriu agradecendo, comentando que não esperava que o prota fosse tão gentil. Han Li ficou um pouco envergonhado e desejou-lhes de bom apetite, pensando como o sorriso dela era bonito. Shao, querendo impressionar, correu até eles e gritou que tinha dinheiro suficiente para pagar a refeição da garota no vagão, mas ela preferiu aceitar os lanches do prota, e Yanfei pediu para que ele não ficasse tão brusco. O rapaz de cabelo castanho ficou furioso e disse que preferia comer os chips embalado a ir com ele ao vagão, e Yanfei se levantou e disse o seu nome, confuso com a sua irritação. Han Li, chateado, refletiu sobre como ela poderia ser dura durante a discussão, e ele se sentou em silêncio sem intervir. Yanfei se aproximou de Shao e disse que ele deveria se preocupar com seus próprios problemas, pois eles não combinavam. Todos ao redor prestaram atenção e a garota loira decidiu ir embora, e Shao perguntou para onde é que ela estava indo, ao que a garota respondeu. Então o rapaz de cabelo castanho se virou com um olhar ameaçador, agarrou Han Li pelo pescoço e atirou com força pelo corredor do trem. O garoto de cabelo azul ficou perplexo com a ação, e Shao acusou o prota de ser o culpado. Ao se aproximar do prota caído, deu-lhe um chute no estômago. Han Li caído tentava se recompor enquanto o sangue escorria de sua boca, incrédulo com a sua própria fragilidade aos 18 anos. O de cabelo azul pediu paz, e Shao se virou para escutar o que o prota tinha a dizer, ao que o mesmo, limpando seu sangue, respondeu que ainda precisava do dinheiro e do bilhete dourado de Shao. Enquanto isso, os médicos examinavam o garoto no vagão. Seus olhos não reagiam, ele estava em coma profundo e estava muito preocupado. Um médico especulou que poderia ser uma lesão cerebral traumática. A situação era grave e era necessário encontrar o hospital mais próximo. O diagnóstico indicava um hematoma no braço e no quadril esquerdo, fraturas na cartilagem nasal e nos ossos bucais, e a falta de um dente e múltiplos hematomas no rosto. Han Li se lembrava da luta com o cara que lhe causaria muitos problemas. Antes de Han ser atingido, muitas coisas já tinham acontecido. Shao apontou para o rapaz de cabelo azul, criticando por apenas fingir admiração. Em seguida olhou para o rapaz de cabelo castanho e chamou de monstro, ao que o prota lembrou um tempo em que Shao resolvia conflitos apenas com os punhos. De repente, Han Li foi agarrado pela roupa, questionado sobre as suas palavras, o que enfureceu ainda mais o agressor. O jovem de cabelo azul então acusou Shao de ser um monstro, apertando os olhos e perguntando ironicamente se ele gostava daquela descrição. Isso deixou Shao ainda mais irritado com o prota, fazendo com que o garoto de cabelo azul decidisse mostrar o que significava ser verdadeiramente impiedoso. Han Li olhou para o rapaz de cabelo castanho, expressando a sua gratidão, dizendo que sem a ajuda dele teria sido difícil enfrentar aquela situação. Em ímpeto de raiva, o ex-namorado de Yanfei feriu um golpe no rosto do protagonista, lançando alguns metros de distância. A brutalidade do garoto chocou todos os presentes, e as pessoas começaram a ligar para a polícia em busca de ajuda. Um jovem de cabelo castanho começou a ameaçar Han com socos, mas foi escondido pelos demais passageiros. O homem segurou a mão de Shao, tentando afastá-lo do prota, mas ele se devilenciou e acertou mais um golpe no cara de cabelo azul. Yanfei viu isso e gritou para o seu ex-namorado parar de bater no prota, e ele começou a ficar nervoso e inventar desculpas, tentando fazer a garota entender o seu lado. O de cabelo azul sorriu e chamou Shao de perdedor, revelando que o seu plano havia funcionado perfeitamente. A garota loira correu ao auxílio do prota, visivelmente preocupada com a sua saúde. Ela tocou o rosto dele, perguntando como é que ele estava se sentindo, com uma expressão carregada de preocupação. Yanfei começou a chamar um médico, pois Han precisava urgentemente de atendimento, e Han, tentando tranquilizar a garota, disse que estava bem, mas logo após desmaiou, e Yanfei se despertou ainda mais ao ver o estado do prota. A garota loira gritou para todo o trem que precisavam de um médico urgentemente, ou Han poderia morrer. Logo após, a polícia chegou e começou a interrogar Shao sobre o ocorrido. Ele tentou se justificar, mas as testemunhas no trem confirmaram que ele havia sido o agressor. Um estranho relatou à polícia que Shao tinha sido agressivo com uma garota, e quando ela se afastou para resolver algo, atacou o protagonista. As testemunhas confirmaram que Han nem sequer reagiu à violência, e Yanfei, se sentindo culpada, refletiu que talvez o prota não devesse ter se envolvido. Enquanto isso, Shao admitiu ao policial que havia dado o primeiro soco, e Han, por sua vez, zombou dele. O policial declarou que já tinha ouvido o suficiente criticando Shao por não pensar nas consequências de seus atos, enfatizando que ser rico não isentava de responsabilidades. Em seguida, algemou o cara, informando que ele seria preso por violar as leis. O rapaz de cabelo castanho
chocado com as palavras, o policial correu até Yanfei, implorando para que ela explicasse tudo ao policial e provasse que ele não era aquela pessoa ruim. A garota loira afastou a mão do rapaz, preferindo não dizer nada a alguém como ele, e Shao olhou para Yanfei, percebendo que ela não estava ao seu lado, o que o deixou frustrado. Preocupado, ele ligou para o pai, sabendo que os seus pais o amavam e certamente encontrariam uma maneira de justificar as suas ações. Seu pai atendeu e perguntou o que havia acontecido, e emocionado ele começou a chorar, implorando por ajuda. Enquanto isso, o prota acordou sentindo muita dor, e a garota loira estava ao seu lado, segurando a sua mão, perguntando como é que ele estava se sentindo de novo. Han Li ainda sentia dor por todo o seu corpo, e ao perceber a preocupação da garota, ficou envergonhada e surpresa com a sua própria reação. De repente, o seu nariz começou a sangrar, e ele tentou esconder cobrindo seu rosto com as mãos, e a garota notou o sangue perguntando se ele estava realmente bem. O prota olhou para a garota loira e pensou nela como uma verdadeira deusa, inigualável em sua beleza. Yanfei, preocupada, disse que ele a tinha assustado muito e que logo chegaria em estação de onde seguiriam para o hospital. Tentando tranquilizá-la, o garoto de cabelos azuis insistiu que estava bem, e a garota então apontou para o rosto dele, observando que Shao havia arrancado alguns de seus dentes. Han minimizou, dizendo que antes até um arranhão o incomodava, mas agora se sentia bem. Querendo relatar o ocorrido, um estranho entusiasmado cobriu o rosto com as mãos e sorriu, contando que o agressor havia avançado repentinamente sobre ele, começando a o bater. Os policiais solicitaram que os médicos examinassem o jovem agredido para elaborar um relatório médico. Enquanto o trem atravessava rapidamente um túnel escuro, Yanfei observava pela janela, refletindo sobre a insanidade de Shao e as consequências de suas ações. Ela temia que algo ruim acontecesse com o protagonista e sabia que nunca perdoaria se isso acontecesse. Cheia de emoções, de repente viu o garoto de cabelo azul tentando abrir as portas do trem. O protagonista tentou sair do compartimento, mas perdeu o equilíbrio, e a garota loira o segurou pelo ombro, pedindo que ele tivesse cuidado para que não caísse. O de cabelo azul o abraçou e expressou sua admiração, chamando-a de deusa desde o segundo ano do ensino médio, agradecendo pela sua gentileza. Curiosa, ela perguntou se ele também estava no segundo ano, pois parecia familiar. Han Li então caiu de joelhos e riu, feliz por ela ainda se lembrar dele, o que considerou uma grande honra. Mesmo debilitado, Han Li mostrou bravura, e a garota loira sugeriu que ele deveria focar mais no treinamento para o futuro, e ele concordou, dizendo que deveria estar preparado para proteger quem estivesse ao seu lado. Yanfei também concordou, mas lembrou que naquela situação ele deveria priorizar a sua própria proteção e não as dos demais. Enquanto isso, a polícia levava Shao para a delegacia, onde seria preso. No hospital, Han Li despertou e confuso perguntou à enfermeira se ele estava no céu ou coisa do tipo. Ela sorriu e explicou que ele ainda estava em uma sala especialmente preparada para ele, equipada com os melhores medicamentos, onde poderia descansar até se recuperar por completo. O prota levantou o polegar, sorrindo e agradecendo a mulher pelo seu duro trabalho. Mais tarde, ele estava deitado em uma cama de hospital, observando seus pontos de experiência. Embora não tivesse pago as contas médicas, o sistema considerou que se ele as tivesse pago, a taxa de tratamento se converteria em pontos, o que foi uma boa notícia para o prota. Justo quando ele estava prestes a clicar no menu do sistema, alguém do lado de fora da porta anunciou sua entrada, cumprimentando o rapaz, perguntando como ele estava, e a garota segurava um belo buquê de flores. O rapaz de cabelo azul pediu para não ser chamado de Han Li pela garota, pois estava envergonhado, e ela concordou. A garota loira sorriu e brincou chamando de cara duro, e ele respondeu que acusando de rir dele deliberadamente, mas logo riu também. Yanfei decidiu presentear o rapaz com os óculos, e ele ficou muito grato, admirando a sua beleza, pois em sua vida anterior ele teve pouco contato com tal beleza assim. Ele só ouviu falar do seu casamento grandioso, e ela era muito simpática, tendo um bom caráter. Por isso o rapaz queria agradecer por lhe dar essa oportunidade. A bela colocou a maçã sobre a mesa e disse que o seu pai chegaria em breve, sugerindo que trocasse informações de contato. A garota pegou seu telefone e perguntou ao prota se ele usava o WhatsApp, e o mesmo confirmou. O protagonista, pegando seu telefone, disse que já havia enviado uma mensagem. De repente, uma voz masculina anunciou que estavam entrando, e a enfermeira trouxe algumas pessoas para o quarto, indicando uma cama de hospital para eles. Era o pai da garota que tinha chego, e a garota decidiu abraçar o seu pai, mas havia pessoas desconhecidas atrás dele. Ele perguntou à filha se estava machucada, e Han Li notou como o homem apertou o punho, sem entender quem poderia ser. O homem se aproximou do rapaz, fez uma reverência e expressou seus profundos sentimentos de pêsames. Era o pai de Shao, que não havia criado seu filho corretamente, e agora eles estavam ali para se desculpar, ao que o prota respondeu que não era necessário. O rapaz com óculos tentou se levantar, mas o pai de Shao o deteve, preocupado com a sua lesão, e a mãe do rapaz considerou apropriado o pedido de desculpas. Em casos como aquele, os pais que estragam demais o seu filho acabam compensando todo. O protagonista admitiu que parte da culpa era sua quando começou a briga com o cara após o chamar de perdedor. Ele não deveria ter feito isso e o homem concordou, já que tinha ouvido falar disso e atribuiu culpa de seu filho. Ele ofereceu compensar o prota pelo tratamento e ainda ofereceu com uma indenização de $800 mil como resultado do conflito. O rapaz mal pôde conter a sua alegria e Han Li se perguntou quantos pontos poderia ganhar com uma quantia tão grande daquelas. O pai de Shao disse que poderia adicionar mais, caso não achasse o suficiente, e o de cabelo azul esperava que os pais de Shao gastassem muito dinheiro e seu filho agradeceu ao homem. Não foi surpresa para o prota que o pai de Shao fosse tão astuto, pois Yanfei já havia mencionado isso durante a sua conversa no hospital, e a garota observou essa conversa com interesse. O prota comentou que se um homem pode resolver problemas com dinheiro, isso demonstra responsabilidade e amor, mas ele acredita que é mais importante que o filho entendesse suas ações. O homem concordou, afirmando que o rapaz tinha uma perspectiva correta, e quando voltasse garantiria
que Shao entendesse as consequências de suas ações para evitar futuros problemas. Han Li expressou que dinheiro não era necessário, ele queria que Shao compreendesse como seu comportamento afetava sua família. Ele elogiou a atitude sincera do homem, que o convenceu a resolver o problema, mas acrescentou que se algo semelhante acontecesse de novo, esperava que o homem mantivesse sua palavra. Quando Shao fosse liberado, ele o traria imediatamente para se desculpar, e a mãe de Shao disse que era hora de partir, ao que o homem deveria descansar. Ele se desculpou e desejou ao Prota uma rápida recuperação, prometendo não incomodá-lo mais, e todos os visitantes saíram, deixando o Prota sozinho no quarto. Ele se voltou para Shen e desculpou pelo comportamento de seu filho, e o homem prometeu que não se repetiria. Pan não queria que isso afetasse a relação entre as famílias, e Shen concordou, mas expressou preocupação sobre Shao causar problemas de novo. Ele estava pronto para intervir pessoalmente, e o homem disse que estavam atrasados e que o pai de Shao tinha assuntos a tratar. O homem disse que tinha documentos para resolver, mas entraria em contato depois, e depois se despediram, percebendo o pai que sua filha parecia preocupada. Ela explicou que Pan estava agindo de uma forma estranha e deixaram o hospital. O pai expressou alívio pelo bem-estar de sua filha, afirmando que o jovem da família Pan não seria mais um problema. Ele achou curioso que a mãe pedisse para cuidar dela na viagem, e Yanfei planejava discutir isso com ela mais tarde. Ele refletiu que se seu filho fosse mais maduro como Han Li, nada disso teria acontecido. Notando a proximidade entre os dois, perguntou há quanto tempo se conheciam. A garota explicou que frequentavam a mesma escola secundária e que ele a defendeu de uma briga, o que fez pensar que poderiam ser amigos facilmente. O pai compartilhou sua opinião sobre o protagonista, elogiando sua maturidade e racionalidade, e a garota perguntou o que ele achava do garoto como futuro parceiro. O pai elogiou suas habilidades e perspectivas promissoras, mas alertou sobre os desafios de se relacionar com alguém daquela forma. Yanfei assegurou ao pai que não estava interessada nele. No hospital, o protagonista percebe que os custos do tratamento e dos medicamentos estavam sendo convertidos em pontos de experiência. Nos últimos dias, Pan havia fornecido fundos para as despesas médicas, que ele poderia gastar pontos após o tratamento. O cara de cabelo azul tinha muitos pontos, mas não sabia nem como usá-los, então refletindo sobre como gastar os seus pontos de experiência. A marca no seu rosto dele e tudo mais passariam despercebidos se a visão melhorasse, e o protagonista tocou a tela do sistema. Problemas de visão sempre foram presentes. Uma vez, ele até confundiu um cachorro com uma criança. O sistema indicou que para recuperar a visão seriam necessários 300 pontos, e o de cabelo azul relembrou os momentos passados. Em sua vida anterior, os problemas de visão causaram muito problema para ele, e o protagonista pressionou o botão do sistema para restaurar a sua visão. Com isso em mente, levantou-se da cama e foi até o espelho para ver-se sem óculos, agora que podia enxergar perfeitamente sem eles. Ao se olhar no espelho sem óculos, achou a vista agradável, refletindo sobre isso. Os olhos eram considerados espelhos da alma das pessoas. Olhos cativantes têm uma estrutura clara e uma cor vibrante. Ele mal conseguia imaginar como simplesmente curaria os seus olhos. Poderia mudar tanto a sua personalidade. Seu índice de atratividade aumentou 3 pontos, mostrando como diferentes aspectos podem se influenciar, e focar em melhorar apenas um aspecto pode otimizar o resultado geral. Logo, uma mensagem chegou e o protagonista pegou o telefone para ver quem era. Era uma garota loira que enviou a foto de comida do templo de Confúcio. Yanfei pediu que ela trouxesse algo para comer, e o cara de cabelo azul brincou, dizendo que ela sabia que ele ainda não tinha um dente, então seria melhor não fazer um livro. A garota loira se desculpou e disse que se esqueceu, mas que logo traria um livro para o Prota ler. Han Li disse que não precisava se desculpar e que estaria esperando ansiosamente no hospital. Depois disso, o protagonista disse que não tinha problemas com a família Pan, pelo contrário, estava preocupado com a garota, e Yanfei começou a sacudir o telefone. O pai se virou e olhou para sua filha com sensação estranha. Um dia, a garota viu o hospital para visitar o garoto. Tinha um livro em suas mãos e estava um pouco surpresa, e o protagonista disse que pediu um livro para ela, mas não lhe parecia muito. O livro tratava sobre a atuação, e a sua amiga não entendia por que ele não gostava. O cara de cabelo azul ficou um pouco irritado, dizendo que se sentia que ela estava rindo dele deliberadamente. O prota brincou dizendo que reembolsaria o custo da viagem só para ela tirar aquele livro de sua frente, e a garota tirou o livro e deu um novo, após o que ele disse que estava apenas brincando. Han Li respondeu que a garota era realmente uma deusa que nunca o decepcionaria, e um amigo comentou sobre como o humor do protagonista mudou rapidamente. Ela se aproximou do prota e começou a olhá-lo, e Han começou a corar. O garoto se envergonhou e disse que a sua irmã não deveria olhá-lo tão de perto. A garota respondeu que ninguém deveria se sentir assim perto dela, e olhou porque sem óculos ele realmente aumentava seu charme. O protagonista respondeu que ela realmente acreditava nisso, e quando ele recuperasse suas feridas se tornaria ainda mais encantador. A garota loira sorriu e perguntou se agora o prota afirmava que ele era um cara bastante atraente e que seus óculos apenas cobriam todo esse encanto. O prota levantou o polegar. Não queria mais o cara de cabelo azul. Assim, se despediu e prometeu visitá-lo antes de sair amanhã. O prota perguntou à garota se ela não queria ouvi-lo, e Yanfei respondeu que seria melhor que ele preparasse um discurso para impressionar o seu pai. No dia seguinte, o rapaz se estranhou quando a garota mencionou seu pai antes de se despedirem. Passaram algumas horas e Shao se aproximou de Han Li e pediu desculpas, reconhecendo que não deveria ter descontado a sua raiva nele. O rapaz esperava sinceramente que o protagonista aceitasse as suas desculpas, e os pais ficaram emocionados com o gesto do filho em se desculpar. Han Li aceitou as desculpas de Shao e lembrou a ele que tem pais muito amorosos, então não deveria fazê-lo se preocupar. Isso irritou Shao um pouco. Depois disso, um estranho se aproximou do protagonista e entregou um contrato. O homem de óculos explicou que um advogado havia revisado o conteúdo do contrato. Pan foi cauteloso e não houve problemas com o contrato, além da compensação de 800 mil pilas. Pan se
aproximou do Prota e entregou um pequeno envelope que foi deduzido do dinheiro pessoal de seu filho. Han Li comentou que Pan estava sendo muito gentil com ele, refletindo sobre isso. O pai de Shao gastou cerca de 200 mil em tratamento e outras despesas. No total, o Prota recebeu 150 mil. Agora que ele tinha dinheiro, poderia melhorar as suas características para 69, e ainda lhe restavam outros 500 mil pontos. Era uma quantia bastante grande, mas ele precisaria de mais dinheiro para futuras melhorias. O homem estava deitado em sua cama de hospital, pensando que talvez devesse gastar 1 milhão e comprar um apartamento aconchegante, mas nesse caso teria que comer apenas miojão e ele não gostava tanto. Do lado de fora da porta, alguém gritou o nome do protagonista e o descreveu como um jovem, Yanfei, que foi até lá com seu pai querendo visitá-lo. A garota perguntou como estava em sua recuperação, ao que o Prota queria cumprimentar Shen, mas o homem insistiu que ele ficasse na cama. O homem disse que precisavam ir embora, mas que queria visitar a protagonista antes de partir, para lhe dar um pequeno presente. O homem de bigode tirou um envelope vermelho e queria que o rapaz aceitasse, mas o Prota não esperava isso do pai da garota. Shen colocou o envelope na mesa de cabeceira e disse que não tinha dito isso antes, mas afinal, aqueles problemas foram causados pela incapacidade de Shao de controlar as suas emoções. O cara era um completo emocionado. Ele estava ali apenas para se desculpar e consertar tudo aquilo. Ao que o Prota ficou curioso, respondendo que não poderia aceitar esse dinheiro, mas a garota não tinha nada a ver com a loucura de Shao. Ele entendeu que a garota não tinha culpa, então Han Li não podia aceitar aquele dinheiro e ficaram surpresos com as palavras do Prota. O pai da menina pôs a mão no ombro do de cabelo azul e respondeu que ele era um gênio entre os jovens e que entendia tudo e que quando Han Li melhorasse deveria procurá-lo como convidado. O protagonista agradeceu ao homem. Depois disso, Shen disse que Han deveria ter boas notas. Se a sua universidade estiver perto de onde a sua filha estuda, ele seria obrigado a pedir a um cara para cuidar dela. O rapaz de cabelo azul ficou chocado e não entendia o que precisava responder a tais palavras, então decidiu dizer que estava estudando na Universidade Internacional de Pesquisa de Xangai. A menina ficou feliz em saber essa informação, e quando o rapaz disse que era apenas uma universidade de humanas de terceiro nível, Yanfei ficou muito surpresa. Houve silêncio na sala e o rapaz disse que quando era jovem e frívolo pensava que as notas não significavam nada, então ele tomou o caminho errado, e só depois que os resultados saíram ele se arrependeu. Depois desse incidente levou muito tempo para ele recuperar o juízo e mudar a sua maneira de pensar. A garota loira olhou silenciosamente para o seu pai. O rapaz pegou seus óculos e acrescentou que como não pode voltar no tempo, só precisa começar uma nova etapa na forma de universidade. Shen gostou das palavras do protagonista. O homem de bigode disse que dado que ele recebeu uma compensação tão grande, ele pensa que deveria criar o seu próprio negócio. Han Li concordou, mas que primeiro precisava pensar a respeito disso, e Shen deu risada e falou que daqui a alguns anos esse seria o mundo dos jovens. O nosso herói respondeu que mesmo dali a 20 anos ainda estaria firme e forte, então eles se prepararam para ir embora. O menino se despediu e o pai da garota disse que mesmo assim continuaria descansando, e Yanfei sorriu e se despediu do Prota. O garoto estava fascinado por aquela garota tão doce, e o cara de cabelos azuis fechou a mão em um punho, decidido que era o momento de agir, então resolveu sair do hospital. A enfermeira perguntou se ele poderia adicionar ela como amigo e o mesmo concordou. O herói pensou que em uns 2 anos os preços iriam disparar e quem aproveitasse a oportunidade poderia ficar rico. Han Li pegou o ônibus e ficou olhando pela janela. Ele nem lembrava quando foi a última vez que tinha andado de ônibus. Chegou na cidade dos seus sonhos todo feliz, nem pensando como ia gastar o seu dinheiro. Nosso Prota foi até a imobiliária querendo comprar um apartamento pequeno perto da faculdade, e se achasse algo bom, pagaria à vista. A atendente disse que tinha um apartamento com uma vista incrível bem ao lado da faculdade e que o preço era bem mais em conta comparado aos outros. O garoto viu o apartamento e ficou surpreso que o preço estava abaixo do que ele estava esperando. Lembrando como seus pais juntaram dinheiro para dar entrada em um apartamento, ele tinha planejado comprar o mesmo e vender mais caro quando o preço subisse, mas não agora, pois não havia sentido nisso. Então foi para o seu novo apartamento, abriu a porta e ficou impressionado. Era muito mais luxuoso do que tudo que ele já tinha visto em sua frente antes. O herói tinha acumulado mais de 1 milhão de pontos e decidiu que era hora de se dar um bom upgrade. O rapaz queria arrumar os dentes quebrados, mas por algum motivo o sistema não permitia. Ele viu que os dentes quebrados não estavam se regenerando, e no menu do sistema apareceu que ele precisava de um nível mais alto para o tratamento odontológico, que levaria sua aparência a passar de 69 pontos. Primeiro ele tinha que chegar ao nível 2, e quando começou a distribuir os pontos, o menu do sistema começou a piscar de um jeito um tanto quanto estranho. Ele não entendia o que estava vendo e nem por que estava reagindo assim. Sentiu-se mais forte e a sua mente agora estava mais ágil, mas tudo foi muito de repente. Informações demais começaram a invadir a sua mente, deixando o garoto tonto e nauseado. Então não conseguiu lidar com tanta informação de uma vez e gritou para o sistema parar. Han lhe disse que ele deveria estar com mais calma e depois desmaiou. Nosso Prota acordou surpreso por estar vivo, tentando entender que dia era, e se levantou rápido, sentindo-se renascido. Percebeu que melhorar de forma tão acelerada poderia dar ruim e lembrou do conselho dos mais velhos de que não se deve comer de mais de uma vez. Viu no menu do sistema que não só a sua velocidade de pensamento, mas outras características tinham melhorado. Olhou para a mesa e viu que estava no nível 3 em contabilidade, finanças, marketing e literatura. Entendeu que a diferença entre as pessoas não é só uma questão de ser esperto, mas também do que se sabe. Para alguns, certos conhecimentos podem parecer inúteis, mas para outros podem ser essenciais. O que realmente importa é fazer um bom uso deles, e se Han Li tiver tempo e experiência o bastante, ele também vai chegar ao topo da sociedade. Ele estava
estava nessa reflexão quando seu celular tocou, e o rapaz tirou o telefone do bolso e viu quem era. Era um telefonema da faculdade. Uma voz do outro lado informou que ele tinha pedido uma licença de 15 dias e que hoje era o último dia, e se ele não voltasse seria expulso. Pediu desculpas e explicou que ainda não tinha se recuperado totalmente, dizendo que avisaria assim que tivesse um pouco melhor. O rapaz então encerrou a ligação, ao que o sistema avisou que tinha uma atualização disponível. Ele viu no menu que poderia aumentar os seus pontos de carisma, mas cada melhoria custaria 200 mil pontos de experiência. Han Li ficou surpreso por precisar gastar tanto e quis saber por que era tão caro, e o sistema explicou que por enquanto o custo era de 200 mil, mas ao alcançar o nível 5 iria para 10 milhões de experiência, e isso deixou ele chocado. Mas decidiu seguir em frente e apertou o botão para melhorar as suas características, pensando que ainda tinha que planejar as melhorias para o nível 5. Depois percebeu que o sistema alertou que cada vez que gastava diminuía sua chance de ganhar o presente do sistema. Todos os presentes seriam guardados no seu inventário, e Han ficou achando complicado, mas decidiu deixar pra lá, pois ele enfrentaria isso quando chegasse a hora. Tudo isso se passava na Universidade Internacional de Xangai, onde as garotas ficavam de olho em um garoto que elas adoravam, e esse garoto era o Prota. Ele estava totalmente diferente de antes, e estava feliz por estar de volta à universidade. Caminhando pelo campus, notou como tinha mudado tanto. Todas as garotas olhavam para ele, e ele era único, nunca tinham visto alguém tão atraente por lá. O protagonista chegou à sala do diretor e bateu na porta. Disseram para ele entrar. Então ele entrou e se apresentou, tinha ido fazer a sua matrícula. A professora se surpreendeu ao ver o Prota ali, convidando mesmo para entrar e se sentar, ao que o garoto se desculpa, dizendo que tinha passado vários dias no hospital e estava quase bom, só tinha ficado com uma pequena concussão. Han Li entregou o atestado médico e a garota olhou com surpresa. Não conseguia acreditar que ele tinha estado no hospital. O homem de óculos disse para deixarem as formalidades de lado e irem direto ao ponto, ao que o Prota concorda, pensando que na sua vida passada, aquela pessoa não tinha ajudado em nada, com uma mentalidade limitada e um físico fraco. Ele achava que poderia lidar com ele fácil, e o de cabelo azul perguntou como estava a situação do alojamento na universidade. A professora informou que ele tinha sido colocado num dormitório bem barulhento, e ele disse que tinha entendido, então entregou o envelope ao homem. Liu ficou surpreso sem entender o que estava vendo, e o protagonista explicou que o médico tinha recomendado que ele não ficasse em lugares barulhentos e que ele era um pequeno agrado. O homem de óculos guardou o envelope no bolso e prometeu conseguir um quarto com 4 camas para eles, mas seria mais caro. Han Li lembrou que na sua vida passada ele tinha dividido o quarto com 5 malucos que viviam enchendo o saco dele, e não queria passar por isso de novo. Então sacou um cartão e disse ao professor para não se preocupar, pois ele pagaria. Depois, no dormitório, ele estava sentado à mesa com o celular nas mãos, enviando a foto de seu quarto e avisando que tinha voltado. A garota respondeu a mensagem dele, aproveitando para parabenizá-lo, e Anfei ficou contente por ele ter mandado notícias, e ainda lembrou para ele não esquecer de comer direito e descansar. O menino ficou feliz em saber que ela se importava tanto assim com ele, e sentado numa cadeira, o Prota começou a pensar se conseguiria melhorar a sua aparência para 79, antes das férias de inverno começarem. Ele tinha mudado tanto que não sabia como iria explicar isso para sua mãe. Agora, com mais de 40 mil yuans no bolso, precisava ir ao mercado para comprar alimento. Han Li foi ao mercado, escolheu o que precisava e fez as compras. Depois, colocou tudo numa sacola e voltou para casa. Andando pela rua, resolveu pegar o celular, mas demorou a encontrar porque não lembrava onde tinha guardado. Indeciso sobre o que fazer depois, ele olhou para o celular e viu um menino de óculos se aproximando. O garoto apontou para ele e perguntou quanto que custava um livro que ele estava vendendo. Lembrando das dificuldades financeiras da família e de como pagava suas próprias despesas escolares, ele ouviu o vendedor dizer que o livro custava 188 yuans e falava sobre 60 maneiras de se transformar. O garoto perguntou se o vendedor vendia livros pelo preço da capa, e o vendedor ofereceu o livro por 100, e ainda incluiu um conjunto de revistas no pacote. O Prota decidiu levar apenas o livro, dizendo que não precisava das revistas. De repente, o sistema avisou que por comprar o livro sobre transformação, o Prota ganhou um presente e um bônus. Ele checou o menu do sistema e pegou o presente. O livro apareceu diante dele, brilhando em azul. Han Li ficou pensando se isso significava que ele deveria se dedicar mais ao cultivo, e o livro dizia ser o juramento original de Luli Onian, algo que geralmente se lê para aumentar um pouco o coeficiente intelectual, dependendo da situação. Para subir de nível seria necessário muito esforço e experiência. Ele pegou o livro e pensou que era um achado. O vendedor perguntou o que ele estava fazendo e o menino voltou à realidade olhando para o cara. Na universidade, a vida continuava normal, com os alunos cochichando, e o protagonista entrou na sala e foi seguido pelo professor, que pediu em silêncio para a aula começar. Então anunciou que o último aluno havia chegado e deveriam deixar que ele se apresentasse para a turma, esperando que apoiassem um garoto. Han Li se lembrou de como no passado sua apresentação tinha sido recebida com risadas por sua insegurança, mas agora as coisas seriam diferentes. Ele se aproximou do quadro, cumprimentou todos e se apresentou, dizendo que vinha da cidade dos sonhos, explicando que tinha ficado no hospital por causa de uma doença e isso não pôde se apresentar antes. Expressou seu arrependimento e disse que esperava ter a chance de compensar no futuro, sentindo-se honrado por fazer parte daquela turma, explicando que estudava finanças porque via nelas a chance de realizar os seus sonhos, e que não queria ser apenas um homem educado, mas também um cara rico, e sabia que não seria fácil, mas estava determinada a não desistir. Esperava fazer amizades com pessoas que compartilhassem dos mesmos interesses e objetivos, para que apesar do desafio pudessem caminhar juntos. Os outros alunos comentaram que parecia que alguém estava sonhando alto demais, mas as meninas gostaram do jeito do Prota. O garoto de cabelo azul então levantou a mão apontando com o dedo, expressando que o desejo de que todos alcançassem sucesso no futuro. A professora começou a aplaudir, elogiando o jeito que ele se apresentou para todos, e um desconhecido que estava na sala perguntou ao seu tio o que é que ele estava achando daquele menino. Han Li
comentou que esqueceu de falar duas coisas. Primeiro, se tivessem algum líder no grupo, que eles se apresentassem para que negociassem um pagamento por trabalhos extras. E segundo, que ele tinha uma menina no grupo que gostava dele, era bem jovem e nunca se apaixonou antes. E se ela estivesse afim, que ela o procurasse para conhecer melhor. Os meninos da sala ficaram irritados com o prota e não entendiam o que ele achava de si mesmo. Depois dessa conversa, Han Li foi se sentar no seu lugar e eles ficaram surpresos que ele morasse no mesmo albergue que eles. Um comentou que não o via desde a manhã. Então o prota, ao observar todos, pensou que era um cara conhecido, mas não acha que ele seria um empecilho como na sua vida passada. Ele chegou em casa e falou que ia sentar ali. Assim que o professor saiu, os alunos começaram a se aproximar para conhecer ele melhor. Queriam saber de onde ele era e o que ele fazia ali. Todos gostaram muito do novo aluno e as meninas começaram a aparecer mais. Uma perguntou se podia adicioná-lo nas redes sociais e o prota aceitou. A líder do grupo se aproximou do prota e se apresentou como Charlotine, dizendo que primeiro eles deveriam acertar o pagamento e segundo que ela queria adicioná-lo como amigo. Han Li sorriu pensando que ela era uma das 3 deusas da universidade e que já havia ganhado o título de mais bonita 3 vezes. Embora bonita na vida anterior, ela tinha prejudicado tanto ele que quase largou a universidade. E o garoto perguntou por que ela já estava fazendo exigências. A garota respondeu perguntando por que é que ele deveria dar ordens e ela não. Mas o garoto pensou que nessa vida ele poderia fazer tudo diferente. O protagonista então perguntou se ela estava afim de alguma coisa, então por que é que deveria adicionar como amiga? O garoto olhou para a garota de cabelo escuro e disse que estava apenas procurando a líder do grupo, e ela ficou sem graça. O garoto ainda disse que talvez ela gostasse dele ou tivesse outros interesses. A morena alisou o cabelo respondendo que ele se achava demais e que um cara assim não lhe interessava, ao que o prota respondeu perguntando quanto custaria as aulas. Quando alguém pensou em mudar de assunto, o garoto respondeu que uma aula custaria 200 yuans. O prota então tirou 200 yuans do bolso e perguntou se ela informaria sobre algum evento. Ela pegou o dinheiro e disse que avisaria com 3 dias de antecedência. Uma amiga correu até ela e abraçou, perguntando se ela tinha achado ele bonito. O prota pegou o celular e disse que não incomodaria mais, ao que uma garota ruiva se sentou ao lado dele, se apresentando como Yun, da cidade de Janan. Han ficou um pouco envergonhada e confusa, elogiando que o nome dela era muito bonito, e a garota gostou do nome dele também, mostrando interesse pelo que ele se interessava. Mas o rapaz de cabelo azul só ficou olhando para o telefone sem querer responder, e a ruiva achou que ele nem sequer estava prestando atenção. Ela se perguntava por que ele a ignorava, e logo depois, Yun perguntou qual era a marca do telefone dele, pois nunca tinha visto aquele tipo antes. O protagonista respondeu e percebeu que o comportamento do garoto era típico de quem vem de uma família rica. Yun ficou surpresa, achando que ele estava só tirando o sarro dela, e ela se levantou abruptamente, não podendo acreditar que ele não havia interessado nela. A garota decidiu não se sentar mais ao lado dele, e ela se virou e foi embora. Queria ser simpática, mas por algum motivo ele não mostrava interesse. Han Li pensava que não queria se envolver com ela, porque em sua vida passada ela usava as pessoas, e tentava ser simpático, mas acabava manipulando. E Yun sempre pedia dinheiro com várias desculpas. Os alunos por perto perguntaram por que Han Li não conversava com ela, que era tão bonita quanto a diretora. Eles achavam que ele deveria ser mais simpático com a garota, ao que o prota simplesmente respondeu que não queria. Ele até queria conversar com ela, e reconhecia que a líder era atraente, mas isso não significava que ele se importasse apenas com aparências. O que mais importava para ele era o caráter e inteligência da pessoa, e se ela tinha ouvido essa conversa passaram um tempo atrás lá fora. Já era noite e os estudantes estavam alinhados perto do elevador, e o protagonista preferiu subir as escadas. Um dos estudantes perguntou por que ele não esperava pelo elevador, ao que o prota responde que o seu quarto era perto e apontou para as escadas, dizendo que subiria por ali. Um desconhecido sentado no dormitório perguntou se alguém tinha cigarros, pois queria fumar, ao que o rapaz parecia confuso sem entender como havia chegado até ali. Ele chutou a cadeira na frente do protagonista com força, estava claramente descontente com Han Li. Um estudante se levantou da cama gritando, perguntando por que ele veio e mandando ele ir embora, dizendo que não queria vê-lo ali. O garoto de cabelo azul só observava em silêncio, sem levar a sério. Eles observavam sua reação. Um deles sorriu quando o protagonista pegou um cigarro e quis fumar, e Han pediu para se retirar e não esquecer de levantar a cadeira. O estranho acendeu o cigarro e soprou a fumaça em direção ao prota, dizendo que não faria isso. Han Li pegou uma cadeira e começou a levantá-la, perguntando onde é que estava sua cama, ao que o estudante aponta para cima, questionando por que ele precisava saber. O protagonista começou a subir as escadas até a cama do valentão, e ele não queria conversar com aquelas pessoas. O rapaz de cabelo curto comentou que o protagonista era realmente muito interessante, e o rapaz de cabelo verde concordou, achando que ele era arrogante. Han Li subiu na cama, pegou a sua mochila e começou a tirar as suas coisas. O rapaz de óculos viu o prota tirar o martelo da bolsa e ficou chocado, e o prota segurou o martelo, olhando para os vizinhos com um sorriso ameaçador. O rapaz que viu isso começou a apontar para o novo vizinho, e isso foi notado por um aluno ao lado. Ele se virou para ver o que estava vendo e se perguntava por que o cara de óculos estava tão preocupado, ao que o colega de quarto viu o protagonista segurando o livro numa mão e o martelo na outra, com os olhos fechados. Todos olharam surpresos e curiosos, e os rapazes começaram a esperar que Han faria uma coisa desastrosa. Um deles ficou irritado, gritando, questionando o que é que ele estava fazendo ali. Realmente não gostaram do jeito que o prota fazia o que queria, e o rapaz de óculos segurou o aluno e o acalmou. Depois pediu para ele não fazer nenhuma besteira. O amigo de cabelo verde explicou que não viu o protagonista tirar o martelo da bolsa, e o rapaz perguntou que tipo de pessoa normal andaria com o martelo. O de cabelo curto observou e se perguntou o que o protagonista estava pensando, pois ele precisava se acalmar, então começou a ir embora. Os rapazes também decidiram sair, mas o prota os olhou com uma expressão assustadora, perguntando
para onde é que estavam indo. O rapaz da camiseta disse que a namorada de um amigo tinha pedido ajuda e eles decidiram sair. O garoto de cabelo azul percebeu que talvez tivesse assustado demais as pessoas ao seu redor, e não era sua intenção isso. Ele refletiu que mesmo possuindo habilidades especiais não deveria depender totalmente delas. Podia adquirir conhecimento, mas isso não influenciaria completamente a sua maneira de pensar, concluindo que precisava se esforçar mais sozinho para alcançar os seus objetivos. No café da universidade, duas garotas conversavam, e um comentando que o protagonista vinha de uma família abastada. Um estudante sentado ao lado ouviu e pensou que eles também estudavam na faculdade de finanças, mas moravam no dormitório internacional. E um sorrindo perguntou a Yutin se a família não era rica e quantas casas eles tinham, ao que os estudantes por perto sentiram inveja. Um deles até perguntou se era verdade que ela possuía várias casas, ao que a garota, bebendo seu suco, ignorou essas perguntas, preferindo não revelar que era rico. Han Li entrou no refeitório de camiseta, apreciando a juventude e segurando algo para comer. Quando ouviu seu nome sendo chamado, parou e se virou, vendo seus colegas assinando. Ele sorriu e disse que era bom vê-los ali, desejando-lhes um bom dia. E na rua ensolarada da manhã, ele sentiu ar fresco, e o sol brilhava forte no dormitório onde ele morava. E um se aproximou do prota, comentando que ouviu dizer que ele morava no andar de baixo, afinal, como ele tinha conseguido uma façanha dessas? Os estudantes que o ouviram começaram a focar, dizendo que isso certamente tinha a ver com algum favoritismo, e Han Li apenas respondeu que foi sorte e nada mais. Um valentão se aproximou do prota, reclamando que estava cansado da universidade e muito irritado com os professores. Han Li se levantou e um dos estudantes chamou a atenção do garoto de cabelo azul para o homem. Ele avisou Han Li para se afastar. O rapaz de cabelo verde, ao ver Han, deixou cair o cigarro de suas mãos, surpreso, e um silêncio tomou conta do lugar. Os amigos do rapaz de verde se aproximaram, aumentando a tensão, ao que uma garota desconhecida perguntou por que é que eles estavam se encarando daquela forma. Sua amiga respondeu que não sabia, mas que o protagonista estava com azar, e Han encarou os arruaceiros ameaçadoramente, mas não disse nada, curioso sobre como aquilo terminaria. O rapaz de cabelo verde ficou nervoso com o olhar do protagonista e quis sair correndo, e o cara de óculos chamou o prota de irmão e o cumprimentou, ao que o rapaz de cabelo curto perguntou se o prota tinha tomado café da manhã, e o mesmo cumprimentou os demais. Um deles queria fugir, mas o prota perguntou se ele voltaria para o quarto naquele dia, e se virou respondendo que o rapaz não poderia voltar porque tinha outros compromissos. E um se aproximou de sua amiga perguntando como é que eles se conheciam e se poderiam se encontrar. O valentão de cabelo verde disse que se o seu irmão precisasse de ajuda poderia contar com ele, e o prota respondeu que não precisava de ajuda no momento. Quando o elevador chegou, o prota levantou a mão, apertou o botão e perguntou se podiam entrar. As meninas o empurraram para dentro e os arruaceiros disseram que o irmão mais velho e seus amigos iriam primeiro, então o seguiriam. A porta do elevador se fechou e o prota, olhando ao redor, percebeu que não reconhecia ninguém. Ele se sentia confortável viajando no elevador com tantas garotas, e quando virou a cabeça viu seu Tim, que olhava para o lado envergonhada. Ele pensou que ela realmente tinha uma beleza notável, e a porta do elevador se abriu diante deles, e o prota, olhando para o lado pensativo, todos começaram a sair do elevador, e o rapaz se sentiu um pouco desconfortável, assim como a garota ao seu lado. Quando o protagonista estava saindo, um estudante colocou a mão em seu ombro, comentando que estava incrível. Juan e seus amigos tinham medo dele, e perguntaram se já haviam se conhecido antes, ao que o protagonista retirou a mão do estudante de seu ombro, pedindo para que ele não tocasse, pois não gostava disso. O estudante percebeu que o protagonista era muito forte, e viu a carteira do estudante, se surpreendendo ao ver que ele tinha retirado do próprio bolso. O garoto de cabelo azul sorriu e agradeceu ao estudante por cuidar de sua carteira, ao que o rapaz pediu desculpas ao prota. Ele pensou que às vezes é possível resolver um conflito sem violência, e o estudante saiu rapidamente, despedindo-se. Tim o chamou e perguntou por que ele era tão rude, já que ele tinha dito que queria ser amigo de todos, ao que o protagonista, olhando para a garota, sorriu, respondendo que não se lembrava de ter falado isso. Quando entraram na sala de aula, Yun se levantou e acenou alegremente, dizendo que estava sentada ali, e seu Tim correu para a amiga. O protagonista olhou para a garota sem entender por que ela estava agindo daquela forma, e rapidamente sentou-se à mesa, falando à protagonista que tinha uma pergunta para ele, e o rapaz ao lado dela estava curioso para ouvir. O estudante olhou para o garoto de cabelo azul, perguntando que tipo de amigos ele queria fazer, ao que o prota apontou, respondendo que queria fazer amigos que não fizessem muitas perguntas, e a garota de cabelo curto riu, e a diretora olhou para ela um pouco chateada. Yun se desculpou, dizendo que o irmão de Han Li era uma pessoa muito divertida, e que não conseguiu conter o riso. Ela se inclinou e acrescentou que tinha algumas perguntas para ele, perguntando se poderia adicioná-lo como amigo no WhatsApp. O garoto de cabelo azul disse que talvez mais tarde, pois raramente usava esse meio de comunicação. Seu Tim perguntou por que ele ainda não tinha respondido sua mensagem. Ela não o via como chefe de forma alguma, e Han estava distraído com seus pensamentos. Ele se desculpou com a garota, dizendo que ontem muitas coisas aconteceram e ele estava ocupado, e a garota abriu um livro ficando irritada com o rapaz. Ela nem queria olhar para ele, e a estudante, pensando que apesar de ele parecer ser bom, o seu caráter era horrível. Ela decidiu que era muito melhor manter distância dele. A garota observou enquanto ele escrevia algo rapidamente, e ficou impressionada com o que viu. O garoto de cabelo azul pensou que, embora sua habilidade fosse em contabilidade de nível avançado, ele ainda tinha muito o que aprender. Ele abriu o livro e olhou para ele, e embora as perguntas não fossem muito difíceis, ele precisava entender melhor. Ele sabia que usar os seus conhecimentos para ganhar dinheiro era possível, e adquirir o conhecimento e compreendê-lo são coisas diferentes. Quanto mais conhecimento ele adquirisse, mais difícil seria compreendê-lo, e é impossível extrair precisamente o conhecimento necessário no momento certo. Assim, conhecimento pode se tornar um fardo, e o protagonista decidiu que era melhor adquirir esse conhecimento agora para evitar problemas no futuro. Ele precisava criar um plano perfeito e agir de acordo, tirando seus livros e começando a escrever com uma caneta e uma folha de papel. Seu Tim observou e não entendeu o que ele estava fazendo. Ela assumiu que ele estava resolvendo problemas
problemas, mas ele os resolvia muito rapidamente. A garota de cabelo escuro disse que o professor ainda não havia terminado de falar e Han Li perguntou se ele mesmo não conseguia entender. Ao que a garota ficou ainda mais irritada, perguntando se ele tinha tanta capacidade de aprender sozinho, então por que estava no colégio. Han Li contou que depois das férias de verão, ele se envolveu em uma briga e acabou no hospital, perdendo a chance de passar no vestibular. Ele é um gênio, mas no passado faltava-lhe motivação e agora estava tentando consertar isso, e cabia a ela acreditar ou não, e a garota o encarou surpresa. Ela o observou atentamente e depois respondeu que não acreditava no que ele dizia, pois com certeza ele estava mentindo. Ian sorriu e chamou o nome dele acenando com a mão. O garoto de cabelo azul se virou e a olhou, mas decidiu não responder Ian. E a garota de cabelo curto comentou que achava que ele era um gênio. Depois que o viu, sentiu que ele era diferente dos outros garotos. E o protagonista, olhando para a garota, pensou que essa não era tão tola. Em sua vida passada, ela brincava com garotos ingênuos, mas acabou se casando com um garoto rico, como desejava. Han Li chamou a chefe e perguntou se, já que ela não acreditava nele, o que é que achava dele. A garota de cabelo escuro ficou envergonhada, levantando-se da cadeira, dizendo que agora ele diria o que pensava dele. Seu Tim começou a explicar que de fato ele era um gênio, mas devido ao seu péssimo comportamento no ensino médio, ele não estudava muito. Na véspera dos exames, a sua namorada o traiu com um garoto rico, então ele não estudou. Ele nem sequer conseguiu entrar em uma universidade de médio porte e não aceitou isso. Depois tentou se vingar deles, mas acabou gravemente ferido e foi para o hospital, e recentemente ele se recuperou. Estava com raiva e queria fazer aqueles que o prejudicaram pagar, então começou a estudar muito. O protagonista guarda o celular que a sua ex-namorada deu a ele como motivação para se lembrar. Ele se adverte e mantém distância de garotas atraentes por não repetir os erros do passado, por isso fica longe delas o tempo todo. Na sua apresentação ele mencionou que queria encontrar uma namorada, presumivelmente para esquecer a ex, mas não fez nada porque ainda estava machucado. Ele simplesmente tem medo de relacionamentos, e essa história parece mais complexa do que se imagina. O cara então refletiu sobre o que Han havia dito. Ele sorriu, pegou uma caneta e apontou para o seu chefe, perguntando se ela já havia tentado escrever romances. Ela ficou envergonhada com a pergunta inspirada de Han, e seu Tim respondeu que precisava aprender a administrar a sala de aula e resolver os problemas do conselho estudantil, então nem tem tempo para escrever. Ele admirou a reação da chefe e pensou que talvez tivesse acertado, e ela se perguntou por que a garota nunca havia se tornado o que queria ser. Embora em sua vida anterior ela tenha armado uma cilada, todos os resultados dela em todos os aspectos são realmente impressionantes. Ela tem uma personalidade forte, autocontrole e disciplina, o que geralmente é difícil para as pessoas lidarem. O cara pensou que após a formatura a chefe teria uma boa vida, mas ouviu dizer que isso não rolou não. Ele olhou para ela e pensou que nunca imaginou que seu Tim tivesse esse lado. Em uma vida anterior, ele nunca ouviu falar dela escrevendo romances, o que prova que ela é muito reservada. O cara também queria lembrar o que aconteceu em uma vida passada relacionada à garota, e depois de pensar um pouco, ele se lembrou de que quando foi à sala dela para usar a impressora, seu Tim saiu e disse para não mexer em seus arquivos. Acidentalmente, ele clicou em uma mensagem que chegou ao computador dela e viu um chat onde alguém escreveu que era hora da atualização mensal. Se o protagonista entendeu corretamente, essa foi a explicação dela para escrever romances. O cara olhou para a garota interessado nos segredos que ela escondia consigo. Então, enquanto isso, ele se sentou na sala de aula e olhou para o livro, tentando entender o que a professora estava lhe dizendo. A garota segurou a caneta e a levou à boca, pensativa sobre o protagonista e suas palavras. A garota de cabelo escuro se questionou sobre o que ele estava fazendo e por que ele a estava atraindo. Ela virou a cabeça e olhou para o protagonista que acabara de falar sobre romances, e quando o garoto de cabelo azul já tinha ouvido falar sobre o seu aumento, o sinal tocou para o intervalo, e disse ao protagonista que não queria ir à cafeteria com eles. Han agradeceu a garota e disse que também não iria, pois tinha pendências para resolver, e abraçando a sua amiga, comentou que nunca tinha sido rejeitada antes. Seu Tim tocou a cabeça da amiga com o dedo e disse para ela não se preocupar. A noite caiu na cidade e o rapaz de cabelo azul caminhava pela calçada, pensando que não haveria aulas no dia seguinte, e ele precisava comprar um computador e um novo telefone. Ao se dirigir à porta, lamentou que as tarifas de comunicação fossem tão caras, e ele não queria gastar muito dinheiro agora. Precisava economizar, pois poderia precisar de mais no futuro. E o protagonista abriu as portas do dormitório. Todos os seus vizinhos já estavam nanando em suas camas. Um deles acordou e viu o rapaz de cabelo azul cansado se movendo pelo quarto, e a presença de Han realmente assustou o rapaz. O cara deixou sua bolsa cair no chão, e o som da bolsa atingindo o chão ecoou pelo ambiente. Os vizinhos ouviram o som do impacto e Shelby acordou, enquanto o garoto de cabelos verdes simplesmente se virou. Depois disso, o protagonista saiu do quarto e gritos foram ouvidos. Um dos moradores disse que queria se mudar dali. Estava assustado, e Han olhou para a porta ouvindo a conversa e os gritos, pensando que estava se divertindo para assustar aqueles caras. Passado algum tempo lá fora, o sol brilhava e os carros já passavam pela estrada. Em uma loja de celulares, o rapaz estava decidido ao qual o telefone escolher, pensando que em alguns anos um mercado tão próspero poderia declinar. O protagonista apontou para um telefone e pediu ao vendedor que o mostrasse. Em seguida perguntou em qual andar ficava a lojinha da maçã. Ele comprou o telefone e o preço era alto, mas nos próximos anos aquele telefone teria o melhor custo-benefício. Mas o protagonista pensava que os iPhones eram usados tanto para trabalho quanto para a vida cotidiana, então resolveu escolher aquele pois seria a melhor opção. O protagonista saiu da loja e viu um homem gordo sentado, cutucando o nariz, e o cara pensou que ainda precisava comprar um computador, mas seria melhor comprar um laptop. Muitas lojas que vendem PC enganavam as pessoas, e por isso ele foi numa loja comprando uma bebida. Pagou 2 yuans, mas conseguiu devolver a garrafa e receber sim. Ele abriu a bebida e começou a beber, sentindo-se aliviado após um longo dia de compras. Ele bebeu toda a garrafa de uma só vez, gostou muito do sabor e ficou satisfeito com sua escolha. Depois disso devolveu a garrafa e pensou que
depois de comprar um telefone e um laptop, ainda tinha 15 mil sobrando, e ele queria fazer um curso de direção, mas isso não seria suficiente. Precisava economizar dinheiro, mas então se lembrou de que havia comprado um telefone e esqueceu do cartão de memória, e também do chip. O garoto de cabelos azuis entrou na loja e comprou sim tudo o que precisava, agradeceu ao vendedor e de repente o sistema foi ativado, porque o dono comprou o cartão. A função de presente foi ativada, ele aceitou o presente e ficou surpreso quando o sistema lhe deu um cartãozinho normal, de graça. Ele se perguntou o que mais o sistema poderia lhe oferecer, e o rapaz decidiu dar uma boa olhada, pressionando o botão de aceitar no menu do sistema. O presente foi aberto e continha um bônus. Agora, o protagonista pode escolher qualquer número, conectar-se a qualquer rede automaticamente, e o seu número é impossível de ser rastreado, e ele pode interceptar ligações de qualquer pessoa. Quando percebeu que poderia interceptar ligações, começou a se preocupar, pois isso era ilegal. No entanto, esse cartão era inestimável, e se usado corretamente seria extremamente útil, portanto pegou o cartão e inseriu ao telefone. Han Li pensou que poderiam usar como um cartão secundário e ficou contente com o presente. Enquanto isso, no dormitório feminino, Yun perguntou a sua amiga o que é que ela achava do Han. A garota perguntou por que ela queria saber, ao que a mesma respondeu que o rapaz morava em um dormitório internacional, então a família dele deveria ser muito rica. Seus colegas de quarto também eram abastados, mas ele tinha um temperamento superior. Mas a garota apenas respondeu que esse era o jeito dele. De repente, a mesma garota ouviu uma notificação de seu celular, e ela se perguntou quem seria. Pegando o celular, viu uma mensagem do prota. Ele havia passado seu número e pedido para adicioná-lo para conversar, com a instrução de não contar a ninguém. Ela ficou surpresa que o garoto de cabelo azul tivesse dado seu número, pois existem muitos tipos de números no seu telefone. Os números mais exclusivos estavam na lista de mais altos funcionários e podiam ser vendidos em leilões. Para um conhecedor não é apenas um número. O real é que esses números eram vendidos em um valor muito alto mesmo, e aqueles que conheciam as regras usavam aquilo para criar o número perfeito. A garota de cabelo escuro olhou para o número e pensou. De repente, Yun gritou para todo o dormitório. Sua amiga se assustou e olhou para ela. Seu Tim perguntou o que tinha acontecido e ela respondeu que estava bem, foi só um susto e que não era para se preocupar. A garota queria entender quem era o prota e com isso em mente ela se deitou na cama, olhando para a tela de seu celular. Logo vamos para o dormitório, onde alguém estava digitando freneticamente no teclado. Era alguém tentando encontrar um grupo na internet. Ele olhou para a tela do laptop e não entendia por que não conseguia encontrar o grupo. Continuou procurando, questionando-se se talvez tivesse digitado o nome do grupo errado. O protagonista pensou que talvez a garota ainda não tivesse criado o grupo, e ele se sentou cruzando os braços, ainda olhando para o laptop. Han concluiu que se seu Tim havia criado o grupo no segundo ano, já tinha uma base de fãs. E se ela tinha uma base de fãs, isso mostrava que o seu trabalho era popular e demandado. O garoto de cabelo azul pensou que logo chegaria a era de ouro da literatura online e muitas obras seriam adaptadas para cinema e televisão. E embora o protagonista não tivesse tempo para escrever romances, ele sabia o que seria popular no futuro. Com o talento da garota e a sua visão de futuro, ele acreditava que eles conseguiriam. Decidido a tentar novamente encontrar o grupo da garota na internet, ele começou a digitar nomes semelhantes e finalmente encontrou um grupo parecido. Quando escolheu uma localização diferente, viu que o grupo se chamava A Solidão Brilhante. Ele supôs que tinha encontrado uma conta secundária e, muito satisfeito com essa descoberta, ele queria adicioná-la como amiga, mas para isso teria que responder a várias perguntas. A primeira era quem ela era, e a segunda era quem ele era, e a terceira, por que ele queria adicioná-la como amiga. O protagonista pensou que estava definitivamente escrevendo contos e não fazendo nada proibido. Incerto sobre o que fazer a seguir, pegou seu telefone. Ele colocou as mãos à cabeça e tentou se concentrar para ter uma ideia. Então teve um lampejo. Ele começou a buscar na internet por histórias escritas pela garota, mas não encontrou nada, e a escritora parecia não ter publicado nenhum conto. Ele ficou perplexo e, se não estava enganado, antes de começar os estudos, ela tinha 6 obras concluídas ou abandonadas. Conhecendo o jeito dela, era normal ter alguns trabalhos inacabados, mas abandonar 4 era atípico. Han começou a digitar freneticamente no teclado, buscando mais informações. Pensando melhor, concluiu que restavam apenas 2 autores possíveis. Ele apertou a tecla Enter e assim que os resultados apareceram, exclamou genial, pois a sua busca tinha sido bem sucedida. Na universidade, assim que o protagonista entrou na sala, um amigo o viu e começou a chamar o seu nome. Yun fez o sinal para que ele se notasse entre todos os alunos. Ela queria que ele se aproximasse e o protagonista olhou para ela. Começou a suar pelo nervosismo com a maneira como ela agia e se dirigiu à amiga. Os alunos começaram a cochichar que Yun se dava bem com todos, mas um sugeriu que era apenas um flerte comum. O cara de cabelo azul então decidiu se sentar ao lado dela. Ele não esperava que Yun demonstrasse tanto interesse. Ela iniciou uma conversa com ele, algo que não era do feitio dela. A garota de cabelo curto avisou a amiga que Han Li já estava ali e seu Tim não reagiu, e Han pensou que ela estava ignorando. Ele observou seu Tim e pensou para deixar aproveitar os últimos momentos de seu orgulho, então jogou a isca, e agora só precisava esperar. O protagonista observava os colegas. Era divertido ver a dinâmica da sala. Embora Yan Fei estivesse se aproximando de Luan Xiaoji, ele preferia Xiao Yuqin, mas ele sairia com Yun, e depois do casamento ela o trairia, e Lucy também. Mas este garoto, líder do clube de fãs de Yun, a ruiva e a fã, nunca seriam amigas. E se aquelas garotas ali tivessem uma boa relação, era apenas superficial. Yun questionou por que o protagonista não tinha respondido sua mensagem. Ele disse que estava lendo e não viu. Lucy olhou para eles, descontente por toda a atenção de Yun estar voltada para Han, e Shou abraçou Lucy e disse ao irmão para parar de olhar para ele e o protagonista. Na verdade, não havia muita diferença. Han Li sorriu pensando que, como sempre, o garoto aproveitava qualquer chance para provocar. A garota de cabelo curto perguntou ao protagonista se ela não faria o exame de tradução, e seu Tim estava curiosa pela resposta dele. Todos os alunos se viraram para ouvir o que o protagonista diria, e o cara de cabelo azul ficou nervoso. Ele não entendia porque todos estavam olhando para ele, já que o exame de transferência
seria apenas em maio do próximo ano. Era cedo demais para se preocupar com isso, e Yoon sorriu e confirmou as palavras dele, mas comentou que com diligência de Xian, ele se prepararia com antecedência. Sem dúvida teria sucesso na prova, e Lucy perguntou se ele queria tentar o exame de transferência, mas o rapaz respondeu que não achava que tinha chances. O estudante de cabelo comprido olhou para o Prota e sugeriu que deveriam tentar, pois ainda tinha muito tempo para se preparar. Lucy respondeu que é fácil falar, mas se não conseguissem seria muito constrangedor, e o estudante concordou com ela. Ele se gabou dizendo que ao contrário dos outros não precisaria trabalhar depois de se formar, então o exame era irrelevante para ele. Fan sorriu e disse que sentiria inveja de não precisar trabalhar, que isso seria realmente agradável. Anteriormente, um dos estudantes mencionou que a família Choi tinha 4 apartamentos no centro da cidade, e o garoto de cabelo comprido olhou para o estudante e corrigiu que sua família não tinha apenas 4 apartamentos, mas sim 4 prédios de apartamentos, então ele realmente não tinha com quem se preocupar. As pessoas ao redor ouviram isso e começaram a fofocar, surpresas com a riqueza da família. 4 prédios de apartamento pareciam um exagero. Alguém perguntou em que bairro ficavam esses prédios, e o garoto apenas sorriu. Yoon observou o garoto e comentou que Xiao poderia fazer uma fortuna só de um aluguel dos apartamentos. Xiao sorriu dizendo que eles não eram tão caros quanto pareciam e que com cerca de 2 anos de trabalho você poderia alugar qualquer apartamento. O protagonista se questionou porque ele estava falando sobre 4 prédios de apartamento. Ele admirava o garoto e pensava que ele estava prejudicando a sua própria imagem e não entendia por que ele mentia para os caras. Na verdade, a família do cara possuía 8 pequenos edifícios residenciais e uma loja modesta que seus pais gerenciavam. Embora não fossem tão ricos quanto ele dizia, ainda podiam viver confortavelmente. E o garoto de cabelo azul sorriu, e a família tinha uma posição social mediana. O garoto olhou para seu Tim, percebendo que ela despertava muito mais interesse do que o protagonista. Seu Tim pensou que embora a família tivesse dinheiro, em outros aspectos a sua avaliação geral era realmente baixa. Ele poderia ser considerado uma pessoa comum e útil para os planos dela, mas aqui estava o protagonista que se destacava em todos os aspectos. O garoto era muito diferente deles, mesmo sendo da mesma idade. Pela sua calma e equilíbrio, a garota de cabelo escuro lhe dava pontos extras. Ela olhou mais atentamente para o Prota e ponderou se poderia adicionar mais 0,5 ponto à aparência de Han. Os pensamentos dela foram interrompidos por Xiao, que mencionou que estava estudando e se esforçando bastante. Xiao sorriu, perguntando o que o garoto realmente pensava sobre fazer o exame de transferência, e Feng perguntou se Han para onde é que ele iria se transferir. O azulzinho então respondeu que falariam sobre isso mais tarde, e Shalin e Yoon observaram o garoto, esperando a sua resposta, e ele não entendia porque todos estavam olhando daquela maneira. O estudante olhou para o Prota pensando que ele era muito diferente de todos eles e parecia que os seus colegas também não estavam muito interessados nele. Talvez ele nem ficasse ali por muito tempo. O garoto azul suspirou e repetiu que ainda era muito cedo para aquelas perguntas, e nesse momento Yoon percebeu que o garoto já tinha terminado seu trabalho e disse que se ele não fosse fazer o exame de tradução, porque é que estava estudando matemática. Não era surpresa que ele não prestasse muita atenção nos outros, e o Prota começou a ficar preocupado, pensando que isso era muito atípico de Yoon. A garota estava tentando fazer dele um inimigo, mas ele achava bastante divertido observar como é que aqueles jovens agiam, e se perguntava se poderia entrar no jogo deles. Lucy interrompeu os pensamentos do Prota e sugeriu que as suas palavras poderiam ser interpretadas como ele simplesmente não tivesse coragem de dizer. Talvez o protagonista tivesse grandes planos, então não pretende contar com antecedência, e ela perguntou ao Prota se ele planejava se inscrever em 2 faculdades. O protagonista olhou para todos respondendo que precisava pensar com calma, e depois disso contaria tudo a eles. Feng estava prestes a falar algo, mas foi interrompida por Seiyu, que comentou que Han era muito bom em blefar, e Lucy, apontando para si mesmo, desafiou que se o garoto de cabelo azul conseguisse entrar em uma outra universidade, ela mesmo comeria meio quilo de lixo da Yoon. Yoon corou e perguntou do que Lucy estava falando, e os outros alunos começaram a rir, perguntando por que Yoon havia reagido daquela forma. Han então sugeriu que deveriam fazer Lucy dar uma boa comida para Yoon. Assim ela saberia o que era melhor, e seu Tim fechou os olhos, corando, e acabou não conseguindo segurar o riso. A garota de cabelos curtos começou a dar tapinhas nas costas de Han, gritando o seu nome, e Han não esperava essa reação. Ele olhou para Yoon e disse que não tinha sido ele quem sugeriu aquilo, enquanto ela continuava batendo nele. A garota explicou que ele não deveria agir assim, e de qualquer forma Han não poderia ser tão repugnante quanto aquele cara. Han ficou confuso sobre por que só Lucy podia ser tão repugnante, e um dos alunos comentou que Han realmente sabia como ser engraçado. Lucy refletiu que quando ele fala é considerado nojento, mas quando Han fala por algum motivo era divertido, e Shui se perguntava o que estava acontecendo na sala. Yoon parecia muito envergonhada, mas continuava batendo em Han, como foi a última vez que ele se viu, e fazia muito tempo que não viu seu Tim rir daquele jeito, e ele não podia fazer ela chorar. O garoto deveria se superar, caso contrário, Xiao não conseguiria encontrar uma namorada. O estudante de cabelo comprido comentou que a sua casa ficava perto da Universidade Fundan. Quando Han fizesse seus exames, ele poderia arranjar um lugar para ele morar, especialmente para ele. Isso eliminaria a necessidade de pagar o aluguel, mas ele precisaria estudar bastante, e Han esperava que o protagonista aceitasse os seus convites. Han pensou que Xiao estava tentando provocá-lo e respondeu que quando chegasse a hora, eles poderiam discutir tudo aquilo. Além disso, nem todas as universidades oferecem cursos de finanças, então a escolha seria difícil. Fez silêncio na sala e todos olhavam para o protagonista. Ele não entendia porque todos estavam olhando daquela maneira, e seu Tim pensou que Han não percebeu a provocação nas palavras do cara. Era impossível não notar. Ela se perguntava como é que ele poderia não perceber isso, e Han simplesmente não estava prestando mais atenção. Os alunos começaram a cochichar a decisão de Han de fazer o exame, que não tinha nada a ver com Xiao, e ele simplesmente não suportava ser ofuscado. A garota de cabelo escuro elogiou o personagem principal, dizendo que com seu nível de matemática, desde que não tivesse ambições muito altas,
certamente teria sucesso. E Han tinha bons conhecimentos e excelente capacidade de aprendizado. Com seu nível, ela não via dificuldades. O garoto de cabelo azul olhou para seu tio surpreso por ela estar elogiando, e foi totalmente inesperado para ele. Ele começou a se questionar sobre o que estava planejando, e Xiao se virou perguntando qual era o nível de matemática de Han, querendo verificar o quão bom ele era. O aluno pegou as folhas de papel onde Han havia resolvido os problemas de matemática para examiná-los. Ele não conseguia entender, estava impressionado que o protagonista pudesse resolver aquilo. Seu tio sorriu e disse que Xiao nem sabia qual fórmula usar para aquela questão. Uma mão surgiu por trás, tentando pegar os papéis com os problemas resolvidos, enquanto Xiao olhava para a garota sem saber o que dizer. Era a mão de Fan. Ela pegou os papéis e os examinou, e em seguida questionou por que não havia cálculos detalhados. Han rapidamente pegou seus problemas de matemática resolvidos e explicou que o tópico era muito simples, por isso ele apenas escreveu as respostas diretamente. Fan elogiou o garoto de cabelo azul dizendo que ele era incrível, e ela mesma nem tinha entendido o primeiro capítulo, e Yun comentou que Han deve ter se esforçado bastante. O cara de cabelo azul respondeu que aquele conhecimento valia a pena, e agora ele estava no nível de estudante do segundo ano de Kinbei, mas ainda precisava estudar mais. Yun confirmou que o prota estudava muito, e Fan concordou com ela. Seu Tim se sentiu desconfortável com elogios das duas garotas. Elas começaram a se aproximar de Han, esperando pedir ajuda no futuro, e os alunos também estavam interessados em fazer exames de transferência, mas não estavam confiantes em seu sucesso. Sou estava irritado, não entendendo como um cara comum podia agir assim como se fosse superior a eles. Além disso, aquelas garotas não suspeitavam que Han estava apenas fingindo e acreditavam nele. O aluno ficou confuso sobre como as coisas mudaram tão rapidamente, até mesmo seu tio o apoiava. Ele olhou para o rapaz e começou a se preocupar se Han realmente pudesse lembrar de tudo, então todas as suas habilidades eram verdadeiras e excepcionais. O estudante de cabelo comprido disse que nesse caso desejava sucesso ao protagonista para entrar na Universidade de Fundan e esperava que Han conseguisse rapidamente um bom emprego. Se o protagonista se esforçasse e tivesse um pouco de apoio da família, acreditava que em cerca de 10 anos Han poderia economizar o suficiente para o pagamento inicial de uma casa como a dele. E embora logo após a graduação seus ganhos pudessem ser limitados e o custo do aluguel e serviços públicos pudessem diminuir significativamente o seu orçamento, o personagem principal pensou que ainda era muito ingênuo, então adicionou que Han não precisava se preocupar, ele poderia alugar um de seus apartamentos, considerando que são colegas, ele lhe daria um desconto. Depois disso, o aluno perguntou se ele gostaria dessa oferta, e Lucy respondeu que Kian vive em um dormitório internacional e realmente pensava que somavam alguma coisa. O garoto queria um dos seus apartamentos, e o estudante fez um gesto com a mão, afirmando que pagaria. De 3.500 a 100.000 yuans anuais, era uma diferença significativa, e todas as propriedades da família Shao estavam localizadas no centro da cidade. Sem uma renda sólida, seria difícil encontrar uma boa moradia. Yin olhou para o protagonista perguntando se a sua família poderia competir com a família Xiao, e seu Tim sorriu pensando que seria interessante se houvesse um conflito sério. Ela realmente queria ver como aquele rapaz reagiria após ter sido derrotado no último momento, e o chefe esperava ver que o cara de cabelo azul era capaz. A garota de cabelo escuro observou a Nui. Ela era uma mestre de estratégias e estava muito interessada. O protagonista não conseguiu conter o riso, e Xiao não entendeu por que o prota estava rindo. O garoto de cabelo azul acenou com a mão, sorrindo, perguntando ao estudante qual era a casa mais cara de sua família. Xiao ficou envergonhado, gritando que todas as casas de sua família eram consideradas muito caras, então ele não entendeu a pergunta do prota. Han disse ao menino para ouvir. Ele não sabia por que Xiao falava sobre alguns prédios de apartamento quando a sua família possuía apenas casas pequenas. O garoto de cabelo comprido começou a ficar preocupado, e o prota perguntou por que ele estava tão tenso. O estudante de camisa escura se levantou, perguntando do que é que estavam falando, ao que o prota estava muito insatisfeito com o que Han estava dizendo. Todos os alunos estavam sentados na sala e começaram a prestar atenção naquele conflito. Eles não compreenderam o que tinha acontecido, e o garoto de cabelo azul sorriu, questionando sobre a casa 4 no distrito Yangpu, um lugar que ele conhecia bem. Ele descreveu a propriedade como uma casa de tamanho médio, com cerca de 110 metros quadrados e um tipo de construção bastante típica na área. O estudante ficou confuso sobre como ele sabia daqueles detalhes, ao que o prota revelou que a sua família alugava outras casas também. Curioso, o rapaz quis confirmar se a sua informação estava correta, e em seguida o cara de cabelo azul mencionou que os seus pais tinham adquirido um pequeno espaço comercial de 48 metros quadrados para abrir uma loja. Mas então ele perguntou qual era o preço médio das casas na área de Yangpu, desafiando Xiao a se lembrar, caso tivesse esquecido. O estudante de cabelo comprido ficou sem palavras e se levantou, encarando o protagonista. Yang levantou a mão, dizendo que queria fazer uma pergunta novamente, questionando se Shaolin estava observando tudo aquilo. O garoto de cabelo azul sorriu e lançou uma outra pergunta sobre se os imóveis que a família dele possuía realmente eram tão caros, e qual era o mais caro. Xiao se levantou apontando para o protagonista, querendo que ele simplesmente se calasse. O estudante perdeu a compostura e Fan, desconfortável com a situação tensa, estava curiosa para saber o que mais seria dito. Xiao Tin olhou para Yang com suor escorrendo pela testa, enquanto a garota questionava quem era o protagonista de verdade. Ela mencionou que ele havia esquecido de adicionar que não apenas a sua família tinha recebido uma nova moradia. O garoto veio de uma vila que estava prestes a ser demolida, mas os moradores se uniram para impedir isso. Contudo, a sua família não participou daquela luta. Eles estavam preparados quando os moradores locais finalmente aceitaram a oferta dos desenvolvedores para as novas moradias. Ela admirou Duan e disse que ele teve apenas sorte, e em vez de se gabar, ele deveria se esforçar para melhorar a sua vida. Esta onda de desenvolvimento urbano trouxe prosperidade à sua porta, e o garoto deveria aproveitar isso. E a turma estava muito agitada. O garoto de cabelo azul continuou dizendo que a prosperidade de sua família não era tão grande quanto ele dizia, e que mesmo que a família Sul tivesse alguma riqueza, isso não se aplicava diretamente a ele. O protagonista disse que o garoto não deveria se aproximar muito e teria que resolver as suas próprias contradições
contradições, e a sua situação atual era precária, pois ele não tinha nada, e Xiao perguntou como é que eles sabiam disso. Xiao começou a rir nervosamente, sentindo-se desconfortável com o protagonista, e Han respondeu que descobriu tudo de uma maneira muito simples na verdade. Ele veio ali para estudar, mas a sua família não queria que ele causasse problemas, e ele próprio não gostava de ser incomodado. Havia apenas 64 pessoas em seu grupo, então Han reuniu informações sobre todos para saber com quem se comunicar e a quem ignorar. Seu Tim refletiu sobre as palavras do protagonista, e Han acrescentou que quando é CEO, ele mesmo deveria entender o seu nível, e o estudante de cabelo comprido ficou surpreso. Depois disso, o Proto olhou e aconselhou que CEO não permitisse que a mesma situação se repetisse. O garoto de cabelo azul esperava que o estudante fosse capaz de entender e perceber tudo o que estava lhe dizendo. Xiao disse que entendia tudo e se sentou novamente, mas não queria discutir mais com o protagonista ou responder a ele. Então o sinal tocou e a professora entrou, anunciando que era a hora da aula sobre microeconomia. A garota observou a reação estranha de Don Xiao Ji, e ele se sentou ficando visivelmente envergonhado, pensando que tinha desonrado toda a turma. Se a Aulin achava que ele era um perdedor, ele nem mesmo lhe respondeu. Estava decepcionada, mas impressionada com o Prota, e a garota de cabelos escuros observou o protagonista interagir com Yun. Ela pensava em intervir para parar o conflito, mas o seu plano foi frustrado. Li Jin pensou em escrever um romance sobre o CEO autoritário apaixonado por ela, transformando o Prota no personagem principal. Ué, ele é meu personagem principal. Sai fora. A morena cobriu o rosto com as mãos e corou, perplexa com seus próprios pensamentos, precisando se acalmar. Lembrou-se de um conselho que ouvira uma vez. Fala baixo, Neng, mas haja com coragem, Neng. Tá maluco? A habilidade de ser gentil e implacável torna alguém um verdadeiro líder, e naquele momento o comportamento do Prota era exemplar, demonstrando compaixão quando necessário e firmeza quando preciso. Se Jin queria se aproximar do rapaz de cabelo azul, teria que esperar, pois a aula havia terminado e todos os alunos dispersaram para suas atividades. Yun abordou o protagonista para perguntar onde é que ele iria almoçar, ao que o mesmo respondeu que a cantina estava muito cara para o seu orçamento. A garota de cabelo curto expressou sua incredulidade, apontando que Han não podia pagar pela comida da cantina, mas tinha um telefone de última geração. O Prota percebeu que Yan Fei queria adicioná-lo como amigo, então concordou que a garota estava certa. Han havia gastado todas as suas economias naquele telefone e agora estava sem dinheiro, e a amiga ofereceu-se para pagar. O cara de cabelo azul respondeu que não poderia devolver dinheiro à garota, e ela ficou surpresa e irritada, sem entender o que estava vendo. Han suspeitava que ela pediria o dinheiro de volta, e Yun assegurou que não precisava devolver nada, ela apenas queria tratar o rapaz bem e o ajudar. O protagonista refletiu que parecia estar vivendo um jogo de simulação de encontros, e agora o cenário estava mudando, então observou a garota curioso. Logo depois ela confessou estar envergonhada, e a garota de cabelos curtos segurou a mão do Prota, dizendo ao rapaz para não ser teimoso e acompanhá-la. Han aceitou de bom grado, mas querendo provocá-la. Fan e Jin riram, enquanto Yun tentava entender por que as garotas iam dali. Seu tio observou a cena e comentou que ambos eram muito engraçados, e o Prota olhou para a garota de cabelos escuros, rindo, e não entendeu por que ela os achava engraçados. Yun, muito envergonhada, entendeu o que Seu Tim quis dizer com aquelas palavras. Ela beliscou a mão de Han e acusou de zombar deliberadamente dela. Han exclamou que estava sofrendo, enquanto o Prota se perguntou por que Yun decidira que estava zombando dela, e sem pensar a garota se virou e o ofendeu. A garota de cabelos curtos ficou confusa sobre por que estava tentando convidá-la. Afinal, Xian pensou que era tudo muito superficial. Fan sugeriu que se o garoto não quisesse almoçar com Yun, por que é que não almoçariam juntos? E o personagem principal disse que não se importava em pagar, apenas não gostava da comida da cantina. Fan poderia discutir isso com Yun, pensou ele, e graças à ingenuidade de Xiao Ji, as garotas se interessavam por ele, mas ele não estava interessado apesar da beleza delas. O protagonista não estava disposto a se comprometer seriamente com elas, e uma das garotas queria um amor puro e a outra queria se casar com um homem rico. Isso certamente terminaria mal, e Yun pensou que pela reação de Yan, ela claramente não estava interessada. A garota de cabelo curto considerou, baseando-se no comportamento passado de Yan, que ele provavelmente tinha experiência com relacionamentos e deve ter conhecido muitas garotas bonitas. Um homem como ele seria difícil de conquistar, mas se a sua família fosse rica, valeria o esforço. Quando Yun estava prestes a dizer algo, foi interrompida por Fan, que perguntou se a sua amiga já havia comprado um novo kit de cuidados para a pele. A garota ruiva ficou surpresa, dizendo que Fan presumia que ela não tinha dinheiro, mas queria pagar por si mesma. Yun assegurou que tinha dinheiro suficiente e Fan não precisava se preocupar, mas Fan riu, aceitando de bom grado, mas pediu para que ela não se aproximasse mais para pedir dinheiro. O ambiente na sala ficou tenso enquanto as garotas discutiam, e Yan observava a situação. O personagem principal ficou desconfortável, levantando a mão, sugerindo que eles fossem para a cantina logo. Um amigo se aproximou de Yan e quis saber por que ele tinha comprado um celular novo. O rapaz estava pensando em como responder à menina, e o garoto de cabelo azul olhou para o celular e depois para a garota, explicando que comprou porque sua chefe estava inventando histórias. Se ele continuasse com aquele celular por mais alguns dias, logo toda a universidade estaria falando da sua ex-namorada, como ele estava arrasado. Seu Tim se sentiu mal com a situação e disse que não queria ser arrastado daquele drama. Fan perguntou se ele realmente já tinha tido uma namorada, ao que o garoto de cabelo azul confirmou. Yan comentou que estava na escola agora, e ninguém dava bola para ele e os outros estudantes nem gostavam dele. Lucy, o outro, ficou desconfortável com a resposta de Yan, e não esperava por isso, mas o Prota se virou sorrindo para os meninos, querendo saber o que eles tinham a dizer, mas então não ouviu nenhuma resposta. Xiaoji tapou a boca de Lucy e disse para o garoto de cabelo azul não se importar, e Yun mencionou que Yan é realmente uma pessoa muito humilde. O garoto ficou um pouco sem graça e um estudante sorriu, perguntando ao personagem principal que tipo de meninas ele gostava. Seu Tim também estava curiosa para ouvir a resposta de Yan, e Fan insistiu que o personagem principal devesse contar a eles. O garoto de cabelo
cabelo azul disse que precisava pensar sobre que tipo de meninas ele gostava e depois refletir um pouco, respondeu que prefere meninas não só bonitas, mas também gentis, compreensíveis e com valores similares, pois é assim que é mais fácil de sentir a vontade perto delas. A garota de cabelo curto aprovou com joinha e comentou que não era à toa, que ele nunca teve uma namorada e era bem tradicional, um cara comum. O personagem principal ficou sem jeito com o comentário de Jun, mas perguntou quais qualidades faziam alguém ser o melhor para ela. As garotas olharam para ele e pensaram em responder, mas Jun disse que isso varia da pessoa para pessoa. Ela tinha um corpo bonito e os caras gostavam daquilo. Fan concordou com sua amiga, mas que na verdade importa o que o personagem principal gosta e se a pessoa era bonita. Jun era bem atraente e ela também começou a pensar em algo. Mesmo que não gostasse de símbolos, é irritante demais para ser considerado um rival imaginário e além disso, se ele se apaixonasse, não perderia. Para ela, os estudantes pareciam crianças quando o assunto era competição. E a garota de cabelo curto pegou a mão de An, dizendo que deveriam ir juntos, se ele não fosse não teriam nada. E mais ações aconteceram no refeitório. Yun disse que comprou frutas, então começou a procurar pelo personagem principal, perguntando se ele ainda tinha dito. Ele não estava mais no lugar e as garotas não disseram nada. O prota se aproximou da garota por trás e disse a ela que estava ali. Não pôde comer de graça e não tinha certeza se as garotas iriam gostar, mas acreditava que todo mundo gostava da sobremesa, disse ele. O garoto comprou vários chipos e os amigos podiam escolher o que mais gostavam. Todos ficaram atentos ao garoto de cabelo azul e ficaram felizes por ele cuidar deles daquela forma. Correram para escolher o pedaço de bolo e o personagem principal pediu para eles não se apressarem, pois ninguém iria tirar aquilo deles. Depois disso, pensou que aqueles garotos eram fáceis de agradar e Han chamou atenção para seu Tim que estava ao lado dele olhando para um pedaço de bolo. O cara perguntou à chefe por que ela não estava comendo, dizendo que tinha um creme incrível e que valeria a pena experimentar, pois se a garota não comesse poderia dar para ela. Custou caro e ela respondeu que de vez em quando se sentaria à mesa e então experimentaria. O estudante perguntou por que deveria dar isso ao personagem principal e Han sorriu pensando que aquela técnica ainda funcionava, ao que Yun pergunta como é que sabiam que ele queria sobremesa daquele lugar. Depois de agradecer ao garoto, o mesmo comentou que aqueles pratos também não eram baratos. Ele pegou os hashis e começou a comer. Fan concordou observando que havia 2 grandes pedaços de frango no prato, o que realmente não era barato não. A garota de cabelo curto falou que se era pra tratar An, então a comida tinha que ser de primeira. A estudante explicou que estava preocupada porque sua amiga não tinha dinheiro suficiente para pagar, mas Yun garantiu que enquanto Han precisasse de algo, ela estaria lá para apoiá-lo. O prota comentou que não era certo comer daquele jeito todos os dias, porque assim a garota ficaria sem dinheiro em uma semana. Para evitar isso, Fan se ofereceu para comprar a comida no dia seguinte, apontando para ele com os hashis. Fan se empolgou e prometeu que amanhã iria fazer algo muito gostoso para o prota. Eles bateram as mãos em comemoração e a garota disse que o garoto de cabelo azul deveria vir amanhã para Fan cuidar dele, dizendo que não competiria mais com a amiga nisso. O garoto de cabelo azul achou a situação parecida com a montanha russa. Para ele, aquelas pessoas eram como as de sua vida passada. Isso fazia refletir sobre como as pessoas só amadurecem quando ultrapassam certos limites, e só então conseguem avaliar racionalmente as bobagens que fizeram antes. Ele tirou uma tangerina do bolso e começou a observar as garotas, e se Aolin pensou sobre isso, suas amigas discutiriam, mas ele não interveio. O personagem principal começou a comer a tangerina, olhando para a morena, e a garota ficou envergonhada quando ele disse o seu nome e perguntou a seu Tim se ela queria alguma tangerina, mas só restava uma peça, e a garota agradeceu recusando, dizendo para ele comer, e depois desviou o olhar. An achava que comparar seu Tim com outras garotas da universidade era algo bem intrigante. Essa garota de cabelo escuro tinha dificuldade na sua vida passada. An estava pensando em como acertar as contas, o que mais interessava era ainda que estava por vir. No alojamento o sol iluminava o prédio de vários andares e a rua estava silenciosa, e o garoto de cabelo azul voltou para o seu quarto. Xiao Dongbei cumprimentou ele. O prota perguntou ao garoto se ele já tinha almoçado, ao qual o mesmo de camiseta disse que estavam apenas se preparando, mas o prota ficou confuso perguntando por que é que eles iriam jantar tão tarde. Xiao Bei ficou preocupado, perguntando a Han se ele já tinha almoçado e eles poderiam almoçar junto, uma boa oportunidade para se conhecerem melhor. Han se virou dizendo que já tinha comida e depois perguntou aos garotos se eles planejavam festar a noite toda. A garota de cabelo curto estava animada, confirmando que sim, mas Xiao Bei não entendeu por que o personagem principal estava tão impositivo. Seu colega de quarto comentou que o campus é muito pequeno e que não há muito mais para fazer ali além de ficar na internet, ao que o garoto de cabelo azul olhou para Xiao e pensou que ele sabia bem como os garotos gastavam o tempo. Os ricos atualmente passam tempo na internet, mas no futuro os jovens encontrarão novas maneiras de se distrair. Em algumas cidades existem boates que se orgulham de suas áreas VIP. Han costumava se questionar sobre a origem de sua riqueza, mas agora sua curiosidade estava diminuída. O personagem principal pensou que não precisaria se preocupar agora. Em breve ele ficaria bem mais rico no fim das contas, e Xiao Bei se apresentou. Ele vinha de uma cidade pequena e sua família trabalhava com madeira. O outro colega de quarto, Jin Yu, disse que todos o chamavam de Jin Jin e é da província de Jiangsu, e a família possuía uma fábrica. Um cara com cigarros ofereceu um para ele e Han agradeceu a Jin Jin, mas recusou, dizendo que não fumava. Xiao Bei abraçou Jin Jin e elogiou o prota, dizendo que ele realmente era diferente e que não fumar era bom, pois fazia mal à saúde. Fumar não, pô. Cingara da curse. O garoto de cabelo curto disse que eles fumavam só por diversão, ao que o prota achou que talvez os intimidasse demais. O garoto de cabelo azul pensou que precisava criar um clima mais amigável no dormitório, já que todos dividiam o mesmo espaço e algumas coisas não deveriam ser escondidas. Todos ficaram olhando para ele, esperando ele continuar, ao que o prota admitiu que também tinha seus problemas como sensibilidade, baixa autoestima ou ser introvertido. Disse que as coisas ruins sempre pesam sobre ele e que não sabe o que fazer sobre isso. Antes, quando lia textos budistas, ficava assustado, e isso era sua maneira de enfrentar os demônios internos. E ele valorizava
cultivava muito a amizade, mas também não sabia expressar isso bem. E como estavam todos no mesmo dormitório, achava que deveria ser o destino. Os garotos ficaram surpresos com a sinceridade do prota, e Yan disse que no futuro poderiam cuidar dele, e ele esperava que se tornassem bons amigos. Xiao Bei ficou chocado, sem entender por que o garoto de cabelo azul tinha dito aquilo de repente, e Jinjin disse que não acreditava que o prota tivesse problemas com demônios internos. O garoto de cabelo curto começou a chorar, dizendo que queria ir para casa, e Yan perguntou aos garotos o que estava acontecendo. Eles saíram do quarto, e Jinjin comentou que se não fosse tão difícil encontrar alojamento ali, ele já teria se mudado. Xiao Bei suspeitava que o prota estivesse mentindo para eles, e o garoto ruivo achava que Han não era tão ruim, apesar de parecer um pouco assustador. O cara de camiseta bateu nas costas de Jinjin, sugerindo que eles deveriam pensar de forma mais positiva, considerando que o prota fosse uma divindade protetora que talvez pudesse ajudá-los no futuro. Jinjin e Xiao Bei foram poderosos líderes, e irmão Han, segurando uma escritura budista na mão direita e um martelo na esquerda. Xiaodong Bei gostou dessa ideia, imaginando quão incrível seria, e Jinjin suspirou, dizendo para esquecer aquilo porque realmente não entendia. Han, o garoto de cabelo curto, respondeu que talvez não entenderia, mas a sua irmã entenderia. O garoto se irritou e bateu em Xiao na cabeça com toda a força, chamando-o de idiota. O ruivo mostrou o dedo do meio, dizendo que não entregaria sua irmã a ninguém, e Xiao Bei ficou envergonhado. Depois disso, o garoto disse que estava só brincando e perguntou por que estava tão bravo. No refeitório, Yun chamou Fan várias vezes, apontando para ela, e Fan, acenando com a mão, perguntou por que estava falando daquele jeito, como se fossem vilões. Yun, choramingando, pediu para ela ver. Ontem ela comeu a comida dela e usou suas coisas, mas hoje o garoto estava agindo mal. Han pediu a garota para esperar com acusações falsas. O garoto comeu sua comida, mas não usou suas coisas. Ele até as colocou em um saco especial que entendeu Yun para que ela pegasse. E as garotas ficaram surpresas, pegou o saco e gritou que estava apenas brincando. Han não entendeu por que ela reagiu assim, e a garota de cabelo curto achou o garoto um pouco rude, mas bastante razoável. Ela precisava encontrar uma maneira de pegá-lo, e o prota observava Yun, tentando entender o que ela tramava. Embora ele não quisesse se envolver com eles, usar isso para brincar com seu time parecia ser uma boa jogada, pois o tempo parecia passar muito devagar. O garoto de cabelo azul praticava esporte todas as manhãs, e quando voltava para o dormitório, se dedicava aos estudos que eram muito importantes para ele. Ele costumava planejar o seu futuro e pendurava suas metas e sonhos em um quadro para se lembrar do motivo de todo o seu esforço. Han achava que levaria uma vida comum, mas se alguém perguntasse se havia algo de interessante nela, responderia que sim. Mais acontecimentos se desenrolavam perto da universidade, e ao se aproximar da entrada, o prota viu muitas garotas e de repente sentiu-se como uma celebridade. Ele entrou em seu quarto e sentou-se diante do computador, pensando em como escapar de toda aquela fama repentina. De repente foi interrompido por uma chamada. Era Jinjin, dizendo que estava de saída e que traria algo na volta. Yan desejou boa sorte a eles. Com uma caneta na mão, ele parou para pensar se estava certo de que as férias começavam no dia seguinte. Sentou-se novamente ao computador e começou a buscar informações, descobrindo que haveria uma reunião amanhã para os que ficariam no dormitório durante as férias. Han então criou um grupo no computador para discutir onde é que passariam o recesso, e apesar de seu primeiro ano na universidade, os conflitos já começavam a aparecer.